Artigo 208 do Código Penal. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Decreto de Lei 2848/40. E agora, meu caro irmão, que você sabe da lei, me diga se as imagens a seguir está cumprindo essa lei e pode ser chamado de censura ou de cultura. A pergunta que eu me faço é se isso aqui deveria estar num espaço administrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Evidentemente que não. É de um extremo mau gosto, no mínimo. Aqui nós temos um oratório estilizado, numa imagem grotesca de uma mulher representando a Virgem Maria, com um dos seios à mostra e, por incrível que pareça, numa extrema atitude de mau gosto e desrespeito, com um pênis à mostra também. Mas não para por aí. Ao lado da imagem tem a seguinte frase: Deus acima de tudo, gozando acima de todos. Deus acima de tudo, gozando acima de todos. É um absurdo, é mais um escárnio que deve estar dentro desse novo contexto de liberdade de expressão. Mas isso é inaceitável. Agora virou moda zombar do cristianismo, zombar dos símbolos religiosos ligados também à fé católica, ao cristianismo como um todo. Nós não iremos aceitar isso. Hoje mesmo eu estarei perguntando aos responsáveis por este espaço e ao prefeito se eles concordam com isso que nós estamos vendo aqui. Prefeitura do Rio censura mostra com imagem de santa com pênis e homens nus. Direção do Centro Cultural diz que a obra atacada por deputados nas redes sociais ofende crença religiosa. Esse é o tipo de matéria que a gente pode esperar, não é? Da Folha de São Paulo. Os eventos que estão acontecendo aqui é mentira? É o que eu falo. Dizer que a mídia mente é o maior absurdo. Agora olha só aqui um belo exemplo do que eu falo. Eles distorceram tudo que foi feito ali e colocaram o certo como errado e o errado como certo. Prefeitura do Rio censura, olha só o tipo de coisa. Em vez de colocar exposição cultural, ofende a religião cristã. Não, ele não coloca dessa maneira. Aí olha só, São Paulo. A Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro censurou na sexta dia 28 a exposição Todix Chix Santix, renomeada Eu Não Sou Despesa, do artista Orion Laile, que estava em cartaz do Centro Municipal de Arte Hélio Oitieica. O argumento do órgão da prefeitura é que uma das obras ataca valores cristãos. Um dos trabalhos expostos continha a imagem de uma santa com um seio nu e um pênis à mostra, centrada em um esquema de quebra-cabeça mostrando 2 homens nus se acariciando. Ao lado do jogo de imagens aparece a frase Deus acima de tudo, gozando acima de todos. A polêmica começou quando o deputado estadual Márcio Gualberto, do PSL, criticou as obras nas redes sociais. Segundo Gualberto, ele recebeu uma denúncia anônima sobre a exposição. É uma agressão desnecessária, justificada e gratuita. O autor foi muito infeliz. Peço a Deus que toque o coração e o faça compreender que não produziu uma obra de arte, disse o parlamentar. Após crítica, Gualberto e a deputada federal Cristina Tonieto, todos do PSL, registraram uma notícia-crime na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. É inadmissível que Nossa Senhora seja retratada com um órgão sexual masculino. Isso não é arte, disse o deputado em um Twitter.
Em nota, a Secretaria de Cultura diz reafirmar seu compromisso com o respeito constitucional à liberdade religiosa e todas as crenças, e que os nossos equipamentos abrigam manifestações culturais de todas as linguagens e estilos, sendo um dos nossos pilares o respeito à liberdade artística. Eu vou parar de ler, família, porque é muito absurdo o que você está vendo aí. Os caras ainda, eles são os vilões, né? Eles estão ofendendo os cristãos que estão quietos, mais uma vez, como eu já disse em outros vídeos, a gente está quieto na nossa, né? Simplesmente fazendo o nosso, pagando os impostos absurdos, e aí os caras não perdem uma oportunidade de ofender a religião dos outros, cometendo um crime que é vilipêndio religioso. Já falei disso aqui, já falei várias vezes sobre isso. Você não pode escarnecer a religião de ninguém. Isso é crime. Por que existe essa lei? Porque se você começa a legalizar esse tipo de coisa, as pessoas vão começar a se odiar e com pouco tempo elas vão estar se matando. Então, para evitar isso, coloca-se o respeito acima de tudo. Nem um lado nem outro pode estar escarnecendo a religião dos outros. Vamos simplesmente cumprir o que está na legislação. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Então pronto, vamos todos seguir a legislação. Esses caras não estão seguindo, pelo contrário, estão pegando dinheiro público para fazer esse tipo de coisa. Isso é patrocinado com o seu e com o meu dinheiro. Agora olha só o que é pior de tudo isso. Eu dizia para vocês que não existe esquerda nem direita, né? Você viu agora recentemente o Bolsonaro, ele demitiu toda a galera ali que trabalhava no Inmetro. Vocês não viram essa reportagem aí? Bolsonaro demitiu a galera toda do Inmetro. Então, para fazer esse tipo de coisa, ele tem poder. Agora, para chegar e demitir essa Secretaria de Cultura que está aí, que deveriam ser demitidos, porque como é que eles trabalham com isso e não estão vendo esse absurdo? E ainda faz uma nota defendendo a porcaria que fizeram, a ofensa religiosa que fizeram. Então, se eu sou presidente, nem que fosse através de medida provisória, eu faria isso. Mas vocês não pensam que eu pensava duas vezes antes de fazer isso. Até porque nem precisava de medida provisória. É um direito dele, ele poderia fazer como fez com o Inmetro. Ele poderia fazer isso sim. Mas ele não vai fazer porque, no fundo, não existe esquerda e direita. O que existe é os planos globais. E ambos os lados, embora tenham posturas diferentes, mas quando se trata de coisa global, que é isso, faz parte da agenda global, eles agem do mesmo jeito. Então, meus caros irmãos, é muito lamentável, e mais lamentável ainda, eu vou mostrar para vocês quem é o verdadeiro aqui, filho do diabo, né, num caso desse aqui. A matéria continua com um monte de porcaria defendendo, que eu nem vou ler, porque, sério, já não tem sangue de barata, velho. Então, a Folha de São Paulo, como é uma empresa do demônio, não é? Eles colocam aqui que vários comentários, selecionaram os comentários, para que só apareçam os comentários que apoiam o que eles estão falando aí, a matéria deles, né, que não tem nada demais, o que houve foi uma censura. Não houve uma censura. Simplesmente fez-se cumprir a lei. E ainda essas pessoas deveriam ser processadas e, como eu estou dizendo, se tivéssemos um presidente sério, demitiria essa Secretaria de Cultura na mesma hora. Mas olha só, vamos continuar aqui nesse pedacinho. Uma tal de Nelly, né, que nem o nome a gente pode falar, senão leva logo o processo. Mas essa pessoa, que eu vou dar só o primeiro nome, Nelly, ela fala: sou católica, a minha fé jamais será abalada por obra de arte. Creio em Deus, nos santos, na Mãe Celestial. Repiso-me, minha fé jamais será abalada. Católico que tem a fé abalada por uma mera exposição não é católico e quer fazer autoafirmação porque não crê. As Sagradas Escrituras têm a resposta para esse quadro político que passa o Brasil. Coríntios 11:14, Marcos 3:22, e falta essa gente, inclusive quem usa o nome de Deus, para defendê-lo. Estudar mais o livro de Êxodo 27 e Tiago. Pronto. Essa pessoa aqui, família, essa Melly, é a verdadeira filha do diabo, porque ela se disfarça, não é, de cristã, de católica nesse caso aí, uma cristã católica, e ela apoia o que está acontecendo aí. Na cabeça doentia dela, ela acha que para você ser um cristão você não deve criticar esse tipo de coisa, você deve ser conivente com isso. Aí ela faz o mesmo esquema, que é isso que acontece hoje, principalmente na religião evangélica. Você vê Edir Macedo, você vê o Silas Malacher, o Valdomiro Santiago, esses caras tudo ricos, milionários, porque eles fazem uma carreira na Bíblia, né? Como assim, Davi, uma carreira? Eles saem correndo a Bíblia toda e escolhendo trechos para apoiar as heresias maçônicas deles. Aí pegam aquelas heresias maçônicas, não podem colocar isso diretamente, então eles fazem um verdadeiro estudo bíblico para pegar trechos e apoiar o que eles querem. E aí assim eles colocam dentro do cristianismo as doutrinas maçônicas disfarçadas de cristianismo, fazendo esse corre-corre que acontece ali. Ele pega a história que aconteceu ali 1000 anos antes de Cristo nascer, aí dá uma carreira lá, volta de novo para o futuro, volta para o passado, vai para o meio, e assim fica fazendo aquele corre-corre dentro da Bíblia para apoiar o que eles falam. Porque se ele pega o contexto de cada coisa que ele está falando e segue reto,
se ele lê todo o contexto que ele está falando ali, aí não tem parâmetro para apoiar nada do que eles falam. Aí, a mesma coisa essa moça faz. Veja que ela cita vários textos na Bíblia, porque ela sabe que se ela pegar um só ali, né, ela não vai conseguir apoiar o que ela está falando. Então é a mesma forma de trabalhar demoníaca desses caras. E esse tipo de cristão, o conivente com isso aí, que acha que tem que ficar calado, sendo que você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do Novo e o Velho Testamento, do Novo ao Velho Testamento, e você não acha parâmetro bíblico contextual para isso. Porque o próprio Cristo, quando viu as pessoas ali fazendo chacota com o nome de Deus, vendendo, ganhando dinheiro com o nome dele, fazendo esse tipo de coisa de frente ao tempo, o que é que Deus fez? O que é que Cristo fez naquela hora? Ele chicoteou todos. Hoje a gente não precisa ser violento. Você tem a própria legislação criada, e eu repito aqui, justamente para que as pessoas não se odeiem, para que possam viver em harmonia, pessoas que pensam diferente. E a única maneira, se você parar para pensar, não é nem um amor. Não vou nem dizer, as pessoas precisam se amar, porque se uma pessoa não gosta da outra, não vai ser do dia para a noite que ela vai começar a gostar, tá certo? Mas é o respeito. E o respeito só se tem com lei. A lei tá aí, você não pode fazer esse tipo de coisa, então vamos todos seguir. Eu não gosto do candomblé, por exemplo, mas eu não vou pegar a religião dos caras e escarnecer aqui. Eu tenho que respeitar. Eu não gosto, eu não faço parte, mas eles têm o direito de ser o que eles quiserem, de adorar quem eles quiserem. Isso eu defendo aqui. Agora, o que eles estão fazendo é escarnecendo a religião dos outros, cometendo vilipêndio religioso, e as autoridades estão, na sua maioria, fazendo vista grossa, e muitos apoiados aí por uma mídia podre, né, como a Folha de São Paulo, que a gente sabe que é uma mídia podre, mas ainda assim vale a pena você conferir o que eles falam, porque eles não inventam, isso aí realmente aconteceu, eles apenas distorcem. Então você vê, 2 minutos que a gente lê de uma matéria deles, 1 minuto, você precisa de mais 10 ou 15 para limpar a informação, e é isso que a gente faz aqui, o nosso trabalho é esse. Então, meus caros irmãos, eu peço que você passe esse vídeo adiante, mostre isso para mais um amigo, porque tem muita gente com esse tipo de pensamento aí. Embora a Folha esteja manipulando e colocando ali em destaque apenas os comentários que apoiam a matéria deles, o fato é que muita gente idiota, muita gente, né, displicente, concorda com isso. São pessoas covardes em sua maioria, que não tem coragem para fazer nada, nem de falar o cara tem coragem. Ele não tem coragem de pegar um vídeo desse e mandar para uma pessoa, olha, vamos se conscientizar, pessoal, olha o que o cara tá falando aí. Não, é aquele cara que realmente, ele só sabe colocar gosto ruim, ele é o chamado barata, o baratão, a baratona. Só sabem ver as coisas, reclamar, mas não movem um dedo para tentar mudar a situação. Ah, Davi, mas isso tem que acontecer, mas isso aí é Deus que determina. A minha posição como cristão, e não sou Deus, é simplesmente ver esse tipo de coisa e não querer isso para minha vida e nem para os meus. Ponto final. Então eu uso o meu espaço aqui arriscando muito, né? A gente perde recomendação, a gente perde relevância falando desse tipo de coisa, porque o que a plataforma quer é deixar as pessoas tranquilas. Ela quer que eu faça exatamente o que essa dona está dizendo. Olha, não tem para que se estressar, deixa que Deus resolve. E Deus colocou você no mundo para quê? Então, meus caros irmãos, nós, verdadeiros cristãos, estamos aqui para isso. Diga não a esse tipo de coisa, meu caro irmão. Está na lei, inclusive. Eles têm que respeitar você, assim como você tem que respeitar a religião deles. Eles também têm o dever, por lei, de respeitar a nossa religião. Então, meus caros irmãos, eu vou ficando por aqui. Passe esse vídeo para mais algum. Vamos conscientizar o maior número de pessoas, porque nos tornando uma massa é que a gente pode fazer alguma coisa. Então fiquem todos com Deus. Um abraço e, se assim Ele permitir, estaremos aqui de novo amanhã. Tamo junto.